Fala galera, estamos de volta com o Podcart, o podcast oficial do kartismo brasileiro. Um oferecimento Banco BRB, MG Tires e Oakberry. E hoje o nosso convidado começou em 1978. O cara é velho do automobilismo, hein? Mas tem um nome de peso, ó. O pai foi pioneiro, a primeira equipe brasileira profissional, né, de automobilismo e um dos fundadores da CBA. Com vocês, Fábio Greco. Oi, prazer. Vamos estar aqui. Fábio, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês pelo convite. A oportunidade de ouvir umas histórias aí. Vamos, raiz. Estamos precisando de gente divertir. raiz aqui. Vamos divertir, tem bastante história aí. Que bom. Vamos divertir. Cara, hoje você está no CTDN, é isso? Isso, exatamente. Explica para a galera de casa o que é o CTDN. CTDN é o órgão que cuida do automobilismo no Brasil, na parte técnica e desportiva. Sim. Então, tudo que é técnico e desportivo, desde as leis, que é o CDA, até a parte operacional, né, que cuida da parte de desporto e do técnico, é o CTDN que cuida. Por exemplo, eu estou aqui, né, em Vespasiano, ajudando ao presidente da comissão, que é o Binho, né, a cuidar dessa parte e técnica. Ajudar ele nessa parte de qualquer coisa que precisar nessa área de desportivo e técnico. Né? Desportivo que você fala são os comissários, né? Orientação dos comissários, dá uma ajuda nessa parte, porque geralmente... Desde as punições em pistas, tudo. E também a parte técnica num todo, como... Tanto no regulamento, qualquer dúvida que tenha, os comissários, eu estou aqui para orientar e ajudar. Né? Realmente quem toma conta disso é o Binho, mas eu fico numa área um pouco maior e eu venho aqui só para ajudar, não venho aqui para mandar, mas venho para ajudar. Para agregar e dar um suporte para todas as categorias. Não só kart, rally, mas o carro também. Carro, arrancada, drift, todas as áreas no Brasil. Fica a gente que cuida e faz as leis, no qual é o CDA, no qual tem que se respeitar para que possa ser julgado e tudo, então a gente tem que cuidar disso. Fábio, aproveitando a deixa, eu tive por uma vez só, conhecendo lá o Rally, os Sertões. Sim. Cara, fiquei impressionado com aquilo. Eu particularmente adoro. Cara, que coisa mais linda. A organização em si, né, o evento... É uma coisa de outro mundo. De outro mundo, né? É um negócio, particularmente falando, que eu gosto muito, eu já participei de vários, como equipe, né? Antigamente, eu fiz isso em 2002, 2003, e adoro, porque só entende de Sertões quem participou. A minha vida mudou muito depois que eu participei, porque todo mundo é muito amigo, muito agregado. Você vê coisas que o nosso país tem que ninguém conhece, porque você anda no meio num sertão que ninguém passa, onde não tem estrada, no meio do Jalapão, que é um lugar maravilhoso, que pouca gente conhece. Quer dizer, nosso país é maravilhoso, só quem conhece, só quem passa por lá que vai conhecer, porque ninguém sai daqui para passar no meio de onde a gente passa. Então, você conhece lugares que ninguém nunca nem viu, né? Então... Nossa, é maravilhoso, é um negócio assim, o concurso mesmo, é só quem participa mesmo. Eu tive o prazer de participar 12 vezes de Sertões, então eu conheci vários lugares, nunca se passa sempre no mesmo lugar, então você acaba conhecendo vários lugares diferentes, né? E você anda de 5 a 10, 12 mil quilômetros cada Sertões que você vai, então é muita coisa, você nunca repete, então você vê o tanto que o país é grande, né? Não, e o esse lance que você falou da competição lá, é um espírito assim mais equalitário, né? Tipo, todo mundo se ajudar, é um outro nível de competição, vamos dizer assim, né? Porque você encontra com alguém no meio do nada. Você não vai deixar o cara ali, né? Então, porque se você deixa ele ali, mais pra frente acontece com você, aí você vai precisar dele porque ele já paga na mesma moeda. Então, exatamente. É que nem você deixar de dar uma água para uma pessoa, daqui a pouco quem está com sede é você ali na frente. Então, tem esse muito companheirismo, né? Então, por exemplo, você chega numa cidade, envolve mais ou menos umas 2.000 pessoas, o grupo dos Sertões. Você chega numa cidade, tem 1.000 pessoas. Você vai chegar, liga numa tomada na cidade, aquela quantidade de gente, acaba com a energia da cidade.
Então você tem que ter uma estrutura muito grande, né? Tanto de alimentação, você vê, a minha equipe tinha 40 pessoas. Na minha equipe, só a minha equipe, porque você tem que levar cozinheiro, você tem que levar comida, você não tem como comprar uma comida numa cidade onde não tem nem comida, entendeu? Então tudo isso você tem que se estruturar, quer dizer, é um trabalho bem legal, é bem diferente do que se está acostumado, né? A gente reclama aqui, né? Está num lugar difícil, é apertado, a energia é ruim, o calor é grande. Rapaz, vai lá para você lá no meio do Jalapão, a 50 graus de dia e 10 graus de noite. É difícil, viu? Aqui é maravilhoso, parece um paraíso, mesmo com o calor que esteja, né? Então todo mundo que reclama tem que ter a experiência de ir para lá exatamente, fazer um rally lá. Exatamente. Cara, como é que você começou no automobilismo? Assim, como é... Você ia isso falar do seu pai, né? Meu pai, que meu pai que começou na década de 50, em 1956 para 58. Ele começou competindo? Meu pai começou trabalhando na indústria automobilística. Ele era comprador de peça da Vemag. Aí começou a trabalhar com corrida. Aí ele foi para a Willis. Da Willis ele montou a equipe de competição mais profissional do Brasil, contratando pilotos, pagando, tirando do kart, porque só tinha pilotos mais antigos e tinham poucos. Aí ele foi para o kartódromo, pegou, era tudo moleque, José Carlos Patti, Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, todos esses pilotos que eram do kart, Carol Figueiredo, os caras que começaram com kart no Brasil, né? E trouxe para o automóvel, trouxe pagando salário, que na época não era salário, dava carro comodato e tal, para correr de carro. Então ele formou-se uma equipe profissional de só pilotos jovens. Isso que é década de 60? 60, começo de 60. E assim esses pilotos viraram essa sumidade que são hoje. Você tinha que idade? Eu comecei, não tinha nascido ainda, eu comecei 60. Eu nasci em 63, né? Fiz 60 anos agora, eu era molequinho e tal. Então você não chegou a pegar esse período de você estar com ele na pista? Fui conhecer eles já tinham o Moco e o Emerson já tinham ido para a Europa. Eu fui conhecer eles indo e voltando, porque o Emerson ficou, o Moco ele ia correr na Europa e voltava e foi correndo na equipe do meu pai até falecer em 77 com um acidente de avião. Né? Mesmo correndo em Fórmula 1, ele corria na equipe do meu pai no Brasil ainda. Né? Então ele era mais chegadão no meu pai. Né? Então, bacana. E aí você foi andar de kart já adolescente, né? Já tinha 15 anos, né? Porque naquela época... Mas não existia nessas categorias pequenas, né? Já tinha alguma... O que eu me lembro, posso estar errado, porque também, né, faz muito tempo, né? Xuxa, não é uma coisa muito nova. Se eu não me engano, acho que tinha... eu entrei, acho que de cara na Novato, se eu não me engano, alguma coisa que eu valho. Eu lembro que tinha uma turma violenta, que era Mário Sérgio, Valtinho, o Ayrton, tinha o Gatico, tinha o Mário Sérgio, tinha o Paulo Carcassi, tinha uma turma aí, o Fernando Crossi. Tinha uma turma assim que era o Jefferson Elias. Nossa, tinha uma turma que eu vou falar uma coisa para você. Era bonito de ver a corrida desses caras. Viu? Bacana. Olha, eu tive uma época que eu assisti a corrida desses caras que estavam acima de mim, mais velhos que eu, que é tipo 1 ano, 2 anos mais velho que eu, que era bonito de ver. Que coisa linda que era, viu? Porque os caras eram fortes, viu? Era bonito de ver a corrida desses caras. Muito top. Nossa, era top de ver. Eu estava numa categoria abaixo. Tinha 100 lá que o Ayrton andava, os caras andavam? Tinha? Sim. Quem dessa época que você viu na Mário? O Mário Sérgio andava, né? Tem o Gatico que andava muito bem. Gatico andava muito, né? Nossa, era impressionante, a coisa mais linda do mundo. O Mário Sérgio, né? Andava bem para o chuchu, né? Tinha uma turminha da pesada ali, viu? Tinha o Jefferson Elias. As brigas do Mário com... As brigas do Mário com o Ayrton era um negócio muito... Nossa, era top. Acirrado mesmo, né? Era top. E quando o Mário brigava com o Ayrton, ficava mais fácil pro Gatico, né? Que ele não precisava, né? Diga-se de passagem, né? Era um negócio de respeito. Era os três ali. Foi o Valtinho, né? Valtinho foi o professor deles, né? Nossa, mesmo ele um pouco mais velho, ele encarava a molecada ali, viu? E você sabe que o tio Valtinho, ele me contou que quando ele começou, ele ia com os primos, né? Com os Giafone, né? Sim. E ele falou, não tinha dinheiro, não sei o quê. Afonso E ele sempre foi Zeca. isso. Ele falou, sempre fui meio que ali de ajudante, meio de meca. Ele falou, aí não dava grid, começou com esse negócio, senta aí pra guiar. Ele falou, a primeira vez que ele guiou, na verdade,
foi dar umas voltinhas de reconhecimento, ele contou aqui, já para ele ter que sentar e correr. E Tipo, ó, dá 5 voltas aí pra gente correr. Né? O Valtinho é muito querido também. Eu peguei essa fase bonita de ver ele. Rapaz, você precisa ver corrida na rua desses caras aí. Show. Eu lembro uma corrida deles, acho que foi em Bocaina, uma pista muito difícil, Jaú, na verdade, né? Uhum. Foi em Jaú, a pista era, não sei nem se ainda tem essa pista em Jaú. Nossa Senhora, que maravilha. Meu Deus do céu, era bonito de ver, cara. Muito, não dizendo que hoje ele não seja, sim. mas... São outros tempos, né? Modernizou. Outro tempo. Mas olha... Aí logo em seguida foi para carro, né? Eu fiquei muito pouco no kart. Porque meu pai tinha equipe de carro, né? Então, para mim era muito mais fácil, né? Como qualquer outro. E eu não almejava ir para a forma, ir para fora. Você já sabia da sua realidade ali? Eu gosto de carro de corrida. Eu nem sonhava. Você já nem sonhava? Você sonhava com o carro de corrida mesmo, carro qualquer carro de turismo? Corrida para mim era carro. Entendi. Então, fórmula ou turismo, para mim tanto faz. Como meu pai tinha uma equipe de turismo, para mim era mais fácil. Então, meu pai falou, não, vem andar comigo, vem andar comigo. Bom, então, eu fui para lá. Era carro. Então, eu fui para andar de carro. Aí, eu fui para os Estados Unidos, que era... Porque o Emerson correu. Meu pai, ele tinha ido para os Estados Unidos, correr de Fórmula Indy, ele já tinha saído da Fórmula 1 e foi andar de Fórmula Indy. E ele me chamou para ir para lá, e eu fui para lá. Eu fui o primeiro piloto a andar de Indy Light no Brasil, ele de Fórmula Indy e eu de Indy Light. Aí eu comecei a ir para lá. Então, e lá eu comecei a andar de turismo também. E eu me identifiquei mais no turismo. Então, e para mim tanto fazia. Né? Tava ganhando dinheiro, tava indo bem, e eu fiquei lá como turismo mesmo. E acabei... quantos anos lá? Eu fiquei lá 3 anos. E aí sofri um acidente, e acabei tendo que voltar, e meu pai começou a ficar doente. Fiquei um pouquinho machucado. Afastadinho 6 meses. Aí meu pai ficou doente, eu tive que voltar para ajudar. Ele fez uma categoria aqui no Brasil, eu vim para ajudar e ele acabou falecendo. Aí eu acabei cuidando da categoria e parei. Que era? Ele que carro que chamava Fórmula Uno. É uma categoria só de Fiat, que acabou ficando 10 anos, foi uma das melhores categorias. Não era Fiat Uno que eu vi depois o Valtinho correr, todo mundo? Essa aí, era essa aí? Essa aí. Cara, era muito top. 92 que largava ali Interlagos ali, eu era criança, vi os caras batendo porta ali. Isso aí. Primeira vez que eu vi uma competição que isso aí. tocava mesmo. Chegou a ter um monte de carro. Muito. Aí eu cuidei dessa categoria até 2001. Aí, em 2001 eu parei, fui pro Rally. Aí voltei em 2015 a correr de novo, quando veio a GT3. Aí voltei depois de 15 anos sem correr de carro. Aí andei de GT3 gostoso, aí parei em 2018. Que carro que era GT3? Eu corri de Ferrari. Ah, que bacana. Aí foi bem, nós fomos campeões já 2010. Recente, quando era o Chico Longo, os caras que já Isso. Você chegou a andar no AMB quando fizeram a Indy Sim, lá, não? Eu tava lá assistindo. 2 anos eu corri lá. Cara, ficou muito legal a pista lá, né? Nossa, muito legal. Devia ter continuado, né? Adorei. Deviam ter dado continuidade. Aí parei de correr em 2018, se eu não me engano. Aí tava ali quieto no meu canto, com a minha oficina. Aí foi convidado... São Paulo mesmo? Fui convidado com o Giovanni para encarar essa empreitada aí quando ele entrou na CBA. De justamente a primeira vez que tem realmente uma pessoa que conhece todos os lados do automobilismo, né? Que seria a parte técnica e desportiva. Que eu já fui piloto, já fui promotor, já fui dono de equipe. Então, todas as fases do que você possa imaginar do automobilismo, eu conheço. Então, por isso que eu fui tomar conta dessa área, tanto desportiva e tanto técnica, que eu conheço. E eu conheço todos os pilotos, né? Por exemplo, o Fiat, Cacá Bueno, esses pilotos começaram na minha categoria, esse pessoal que corre de turismo. Então, são conhecidos. Por exemplo, Felipe Massa, eu conheço porque o pai dele corria nessa categoria de Fiat. Eu lembro, eu ia com o Felipe lá assistir. O pai dele correu comigo de marcas quando eu corria antes. Então, a gente conhece, o pessoal conhece. O Nelson Piquet correu de Fiat comigo quando ele saiu da Fórmula Indy, ele veio correr de Fiat comigo. Então, quer dizer, ele conhece muito esse pessoal das antigas e os filhos pequenos. O Daniel Serra, o pai dele correu de Fiat, correu de marcas, vejam ele no pódio, pequenininho. Então, você tem essa afinidade com as pessoas, né? Então, por isso que isso ajuda também. Então, você tem o conhecimento, tem o nome, tem o respeito. Então, isso tudo agrega. Você chega no autódromo, sabe quem é. Se não sabe, já ouviu falar.
Isso é muito importante porque isso dá segurança, porque piloto ele precisa ter a segurança, precisa saber quem é, precisa ter Sim, o tem que ter alguém que está respeito. falando o mesmo Exato, a mesma linguajar língua. dele, a mesma língua dele. Então Exato. você vai no briefing, quando o piloto fala alguma coisa, você sabe responder, interpretar o que ele está pensando, e você até concorda, você discute, você compreende o que ele está falando, porque você já sentou do lado dele, já sentou junto com ele, já sabe o que aconteceu, você sabe o que ele está falando, se está te enrolando ou não, né? Porque se tem sentido ou não. Exatamente. Então, isso é muito importante. Se dá para fazer que essa minha posição hoje é muito boa, por isso que eu frequento bastante autódromos quando eu posso, justamente para isso, para dar esse sentido para as pessoas. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu vou onde eu posso e eu marco presença nos lugares para que todo mundo saiba, meu telefone é público, todo mundo que precisa me liga, meu e-mail está aberto, quem precisar fala comigo, eu atendo todo mundo quando eu posso, sempre eu posso, eu atendo, falo e estou sempre à disposição. E a oficina mecânica lá em São Paulo é de carro normal? Eu atendo, na verdade, só uma empresa que é uma locadora grande, que é uma fusão Localiza com Unidas, no qual eu atendo eles há 10 anos, porteira fechada, só faço serviço para eles. Eu faço um processo que eu fiz para ele há muitos anos atrás e eu atendo eles só, aquilo lá anda que nem matemática 2 mais 2, né? Eu fiz um processo para eles há muitos anos atrás. Deu eles certo, implantaram no Brasil inteiro. Ai, e eu montei um esqueminha meu também e ali toca. E aquilo toca sozinho, por isso que eu posso estar aqui. Hoje é segunda-feira, eu estou aqui, a oficina está tocando sozinha, minha esposa está ali cuidando. Meu filho, eu tenho um filho que trabalha na Vicar, que trabalha na parte técnica da Vicar, que tem 5 categorias, e eu tenho um outro filho que trabalha na Embev, né, que cuida da parte, aí já é outra coisa, de cervejas e bebidas e tal. Então, essa minha vida é esse negócio. Um bebe, outro pilota. Ele traz cerveja para você melhor? Hein? Quando lança uma cerveja nova, ele traz para você? Tá sempre, um cuida do carro e outro cuida de... Um dirige para você enquanto você vai bebendo. Exatamente. Cara, o que você acha do kart daquela época das antigas, né? Eu sei que você ficou pouco lá, você estava dizendo, mas assim... mas eu sempre acompanhei. Isso, né? Mas dessa evolução, até em termos de equipamento, mas essa evolução técnica, né? Você vê o kartismo hoje de uma outra forma, ou você acha que, guardadas as devidas proporções, era isso mesmo que ia chegar? Porque... Não, eu vejo que a evolução do automobilismo é num todo, né? O automobilismo é um só, né? O kart é a base. Sim. Né? Você pode ver que não tem um piloto de Fórmula 1, Fórmula o que for, que não esquece da base, né? Porque justamente ele evolui progressivamente, eles são juntos, né? Você pega hoje o shifter, que a gente não tinha na nossa época, é uma barbaridade, é um Fórmula 1 pequeno. Onde os pilotos de Fórmula 1 treinam, né? Exatamente. Então, quer dizer, não deixam de andar, né? Porque realmente é um Fórmula 1, né? Então, é assim, a tecnologia hoje dos pneus, do freio, do chassis, é um absurdo. Hoje você vê um kart andando, eu particularmente gosto muito ainda, sou da raiz do 2 tempos, como é o que está acontecendo aqui, é um absurdo que anda, os pneus, os freios, é um negócio assim, a gente, antigamente, você sabe muito bem, só tinha que parar só de lado. Hoje ninguém anda só andava de lado, né? Hoje não anda de lado, você olha... Foi a primeira coisa quando eu voltei a andar, na década de... Eu peguei a década de 90, né? Sim. Quando eu voltei em 2000 e pouco, aí era do que? 2011? Primeira coisa, os caras falaram, freia e deixa rolar. Eu falei, não, mas acabou o freio. A gente só fazia freio acelerador, né? Para o negócio parar, né? E é muito diferente. Antigamente, mas na Interlagos, tinha que descer a balança inteira, tinha que descer de lado. De lado. Né? Hoje, os caras freiam reto, vira como se fosse um Fórmula 1. Então, quer dizer, que isso é muito bom. Que você já tem um aprendizado do que você vai usar depois, né? O que acontece, você vê hoje, que já tem na parte do carro, que é o F4, né? Que é o começo, que é onde já começa a contar ponto para seguir carreira para chegar na Fórmula 1, né? Que hoje você tem que ter 40 pontos para poder ganhar a superlicença e começa na F4, já é o começo. O cara sai de um kart, ele já vai guiar igualzinho guia um F4. Eu vejo a molecada de 15 anos
Ele senta no F4 e não vê dificuldade de guiar. Já senta virando, vamos dizer assim, né? Se adapta bem rápido. Exatamente, porque o estilo de tocada mesmo. Na minha época, não, era muito desproporcional, diferente. né? Eu lembro que quando o Rubinho, o Christian saíram, o Tony, saíram do kart e foram correr de Fórmula Ford, eles apanharam muito. Né? Principalmente eles que não entraram no esquema, que nem o Paulo e o Ayrton, que foram para o Fórmula Ford, e era pneu radial que andava muito de lado. Né? Eles não já sentaram no slick, né? Já sentaram no slick, que aí tinha que guiar reto. Né? Então, eles sofreram mais para se adaptar. O Rubinho, o Christian, o Tony. Né? Então, o Oswaldo Negra, essa turma que veio depois. Então, esses pilotos hoje têm essa facilidade e o simulador hoje, né, antecipou bastante a coisa, né? E eles não tiveram essa fase, né? Você vê que isso hoje é diferente, né? Mas o kart hoje, a evolução, ele acompanhou a tecnologia do automóvel, né? Quer dizer, ele veio junto, né? O kart hoje está evoluindo, a evolução, as opções, né? A gente não tinha opção. Ou era ou era. Hoje é uma briga hoje é uma briga de fábrica de tudo, né? Tudo. Tudo né? quanto é peça, todos fazem, é bastante radiador, é bastante isso, é bastante aquilo. Exatamente. Lá você tinha aquilo e era aquilo, é o que tinha. Né? A opção que você tinha era de usar um equipamento novo ou um velho. Você não tinha outra opção. Né? Essa era a diferença. E aí, no fim, quando você sentou no Marcas, você não voltou mais pro kart, nem para dar umas corridinhas de vez em quando? Não, eu cheguei a fazer umas corridas longas, inclusive com o Paulo Carcassi, Sim. Que na época já tinha trocentos mil títulos de kart, já estava correndo na Europa de Fórmula também. Aí ele me ligava e falou, pô, vamos fazer os 200 quilômetros de Interlagos, quando começou a Copa, acho que era a Copa Pacalolo, foi a primeira vez que começou a ter carenagem no kart. Não sei se você chegou, acho que não é da sua época. Começou a ter carenagem. Na Pacalolo já era, já cheguei a ver o comecinho dela. Que aí começou a ter carenagem, aí ficou mais bonito o kart, né? Porque, era pelado, né? Era pelado, né? Quer dizer, não tinha onde pôr propaganda. E andava essas 200 horas, andava de 2 tempos, né? Você vê como, dois tempos, como o negócio era diferente, né? Era muito raiz, né? Era raiz. Muito mais legal. E aí eu corria tipo assim, corria o Christian e misturava as categorias, né? E gerações, né? Que pegava a galera mais velha com o Christian que era mais novo, que estava no auge, né? Não interessa se era Rubinho, se era Carcassi, se era eu, era uma categoria só. Né? Então você brigava com a molecada de 10 anos, 12 anos. Que né? top. E eu tinha, sei lá, 20, o Paulo também 20, e Negre, tinha uma turma da pesada lá que andava muito bem. Túlio Meneghini, tinha uma turma forte lá na época, lá, o Negre. Tinha uma turma forte que andava lá. Luiz Fábio Feber, que era um cara que andava bem também. Ulisses, que aí... Ulisses da Dona Sema, sim. Da Dona Sema, andava bem pra caramba. Eu vi ele aqui, nossa, na hora que eu vi ele, eu falei, Jesus. Os meninos do Tchê andavam? Também, o Alfredo era bom, né? O Russo também. Entre o Alfredo e o Fernando, o Alfredo era melhor que o Fernando? Eu acho que sim. Acho que né? Tinha um dos dois que era... O Russo também já andava na época. Então tinha uma turma grande que misturava todo mundo, né? Então você misturava um novato com A, com B, com quarta menor, todo mundo junto. Tony, essa turma toda. O Tony era cotozinho, porque ele era mais novo que o Rubinho. Que bacana, cara. Então, e corria todo mundo junto numa corrida tinha 60 karts. Usava pouco peso, né? E hoje começou esse negócio de muito peso, porque... não tinha nada disso aí, corria todo mundo junto. E eu corria com o Paulo de dupla, né? Eu e ele. Aí eu corri algumas corridas também, mas aí eu comecei a desenvolver muito o carro, a gente andava muito, porque antigamente o carro... Que carro que usava? Eu corria, equipe oficial de fábrica, né? Eu corria pela Ford. Então eu corria de Escort na época do Marcas, e corria de Stock Car também, né? Que aí era Opala na época. E era assim, antigamente as marcas brigavam, então a gente ia desenvolver, o Brasil não podia importar nada e tal, então a gente tinha que desenvolver o carro. Então você tinha que treinar muito, ficava 15, 20 dias treinando todo dia e tal. Então era trabalhava bastante. Então não tinha muito tempo de ficar correndo de outras coisas. E correr de estocar ainda também. Né? Mas as próprias montadoras davam esse aporte, vamos dizer, esse apoio? Tinha salário, tinha que bacana, carro, era bem profissa. Era profissional mesmo. Eu era um dos caras mais bem pagos. Foi acabando isso, né, Fábio? Foi ficando moderno, mas algumas coisas se perderam no caminho. Inclusive esse apoio das montadoras, né? Sim, eu tinha salário bom. Eu era um dos caras...
assim, tipo assim, dos tops, eu, Ingo, Chico, eram os caras mais bem pagos na época de salário de montadora, né? O Chico era Fiat, o Ingo era Volkswagen, eu era Ford, então tinha os tops das montadoras, tinha um salário legal, tinha carro incomodado, combustível pago, sabe? Uns negócios Sim, bem, umas bem mordomias legal. bem legal, sabe? Tudo pago de viagem, a gente ia para fora, eles levavam a gente para fora para conhecer tudo, era bem profissional mesmo. Que Bem bacana, legal. cara. Tá agregando valor aí É, a nossa CBA aí. exatamente. Cara, toda vez que eu termino aqui, eu peço pra pessoa deixar uma mensagem aí, o porquê que ela se envolveu no automobilismo, né? Que isso aqui não é pra qualquer um, né, Fabinho? Isso aqui é pra quem realmente ama isso daqui, que eu acho que eu não tô aqui puxando sardinha pro nosso esporte, mas assim, acho que no futebol é a mesma coisa, né? Um pai que passa pro filho, todo esporte tem muito isso, né? Mas deixa um recado pra gente. Por que você, na sua opinião, um pai, dentro de tantas opções que tem hoje, né? Porque hoje tem muita coisa legal, né, para as crianças, né? Por que ele escolheria o automobilismo? Vamos botar que você tivesse um menino pequeno hoje e você tivesse a opção de escolher alguns esportes. Por que você escolheria o automobilismo? Fala para mim. Olha, eu acho assim, o automobilismo é um esporte como qualquer outro. O importante é o esporte, não interessa qual seja. Essa é a minha opinião. E o automobilismo, ele é um esporte. Você não pode levar porque é um esporte de risco ou não. Sim. Né? Então, quer dizer, ele é um esporte, não pode levar pelo lado do risco. E todo esporte tem risco. Se você pegar proporcionalmente, tem esporte que mata mais do que o automobilismo. Sim. Entendeu? Então é porque se choca mais o automobilismo que vira mais notícia, mas tem esportes que matam muito mais. Mas o automobilismo, e se você ver pelo lado do Brasil, o brasileiro, como a própria Ipiranga fala, né, não querendo fazer propaganda para a Ipiranga, a paixão do brasileiro é o automóvel. Né? Então eu entendo assim que quem for andar a primeira vez de carro vai se apaixonar, porque é muito gostoso. Né? Eu não posso falar muito direto, porque eu nasci nisso aqui. Né? Se você for ver eu tenho um irmão que ele é banqueiro. Completamente diferente. Não, o carro para ele é para levar para casa e voltar. Eu tenho um filho meu que trabalha na Ambev, o carro dele, se pifar, ele larga na rua, pega um Uber e larga o carro lá. Ele não sabe nem o que está acontecendo. Né? E o outro é ligado em automóvel. Então, são coisas bem diferentes. Né? Mas quem gosta de andar de carro, o automobilismo é uma coisa que é muito gostosa. Né? O ambiente em si, né? Tudo. Vai ensinar N coisas pro filho. Não, né, e outra coisa, ele trouxe para minha família em 60 e poucos anos tudo que a gente tem. Eu estou fazendo mais do que eu faço hoje para a CBA, agradecendo tudo que foi feito pela minha família. São 3 gerações. Queira ou não, nós vivemos a gente vive do automobilismo. Tudo que eu tenho, meu nome que eu tenho, veio do automobilismo. Sim. Então, são 3 gerações que viveram do automobilismo. Então, é um esporte que tem condições de se viver desde que você se dedique como qualquer tipo de esporte. Então, dá para se profissionalizar. Como eu te dou exemplo, Renato, Russo, o Nicastro, quantas pessoas, o Ulisses, quantas pessoas que vivem e viveram do automobilismo e estão aí até hoje. Então, é um esporte que não é só para gastar dinheiro. Sim. É um esporte que você pode viver disso. Cacá Bueno, o Ingo. Eu fico aqui o dia inteiro contando quantos pilotos vivem disso aqui e vivem bem. Então, tem como ser profissional. Não vai ser só gastador de dinheiro. Se você levar a sério no negócio, você pode ganhar dinheiro. Não só gastar dinheiro, como todo mundo pensa. É um esporte de rico que só vai ganhar dinheiro. É lógico que qualquer esporte, vai correr de cavalo para você ver se você não gasta muito mais e também, e aí é difícil ganhar dinheiro, porque é um esporte elitizado que você não tem como recuperar, são poucos que ganham dinheiro. O automobilismo você tem, porque o business do automobilismo é grande, você acaba ficando conhecido, você faz outras coisas. E o cavalo morre de cólica ainda, né? Exatamente. Aqui o carro quebra só se você não der manutenção. Exatamente. Eu tenho oficina, você tem outras coisas, né? Você tem outros. Tem um nicho para trabalhar bem. Hoje, o maior business do mundo,
de negócio é a Fórmula 1, é automobilismo. Hoje, o maior business no Brasil é Stock Car, que puxou o mesmo nicho. Quer dizer, a maior base de negócios hoje no Brasil, concentrada, é Stock Car. Os HCs da Stock Car hoje é a maior troca de negócios que existe, porque são as grandes empresas trocando cartão. Então, quer dizer, isso tudo é automobilismo. Se você souber lidar com o negócio, por exemplo, eu conheço muita gente hoje, não tem um lugar que eu não vá que não tem uma pessoa que ou já ouviu falar no meu nome ou me conhece. Por quê? O automobilismo que me deu isso. Entendeu? Então, ele serve para isso também. Não só como competição, como esporte num todo, que faz bem para a saúde, como também faz bem para o bolso também. Que bom, cara. Bom te receber aqui. Eu era criança quando eu fui lá. O Felipe, não vai me chamar velho, coisa, mas quem ficou velho fui eu alcancei vocês, tá bom? É Obrigado, cara. Lembrando a galera de casa que o Podcast é um oferecimento do Banco BRB, da MG Tires, da Oakberry. E eu quero que vocês aí, deixem os comentários aí, curtam, se inscreve na página, tá bom? Dá like, que vai sugerindo aí quem a gente deve trazer, novidades, curiosidades, tá bom? Um abraço e a gente se vê.